Então é isso, então sejam bem-vindas, é bom estar com vocês sempre, toda quinta-feira, grupo de estudo, o nome do grupo é As 12 Casas Astrológicas, a gente começou em agosto e aí a gente vai embarcando, a gente gosta de astrologia, gosta de buscar conhecimento, e essas trocas aqui é muito rica, assim, a gente vem, eu pelo menos venho crescendo muito, assim, eu sempre falo isso, vai ser um jargão meu, cada quinta-feira eu saio mais astrólogo daqui. Sempre sai mais astrólogo. E é muito legal, muito legal. A gente vem crescendo junto, né? Vem percebendo assim esse processo. E aí, em falar em crescer, é isso, assim, só para deixar dito, né? Esse processo de crescimento espiritual, então a gente vai estudar o arquétipo dos signos, né? A gente tá aí, vai voltar a mandala de novo, né? Do livro do Dani Rúdia, a mandala astrológica. Mas a astrologia tem uma pegadinha, assim. Não é sobre o signo em si, não é sobre a pessoa do signo, né? Não é uma coisa pessoal, assim, tá, tal pessoa de aquela coisa de internet, né? Ah, quem é de Áries faz isso, quem é não sei o quê. Isso é a parte superficial da astrologia. Nem eu acho que nem é astrologia, isso aí enfim, para chamar atenção. Porque a astrologia, na verdade, é um estudo mais profundo, né? Eu penso que a astrologia é uma linguagem, uma das primeiras linguagens que a gente tem conhecimento aí, que nasceu lá 6.000 anos atrás, lá no Egito, lá, eu acho que veio antes também, que para nós é uma oportunidade de compreender essa nossa vida espiritual barra material de uma maneira mais lúcida. Acho que é isso, assim, sabe? É uma linguagem que dá para a gente falar assim, tá, tô entendendo, tô mais ou menos entendendo nesse sentido evolutivo, de crescimento, de percepção e tal. Então, de Ares a Peixes, todos os arquétipos falam de uma questão humana. Todos os arquétipos falam de uma questão humana, da nossa humanidade, das nossas partes positivas e negativas, ou das nossas possibilidades. E aí o entendimento de cada um deles é uma lucidez de consciência. Uma consciência que eu acredito que seja espiritual, consciência espiritual, né? E aí, se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais e entender que cada um de nós tem um mapa astral, e dentro desse mapa astral a gente tem todos os signos, né, dividido pelas casas, a gente vai entender um pouquinho mais. Fala assim, tá, então a casa onde eu tenho tal signo, eu tenho essa representação, e aí, através dessa área da vida, eu tenho esse aprendizado. E assim a gente vai seguindo. E aí é legal, porque cada vez que a gente esbarra com esse conhecimento, a gente entende um pouquinho mais, cresce um pouquinho mais, fica mais fácil. Fora que compreender as pessoas também é muito legal, né? Que a gente sai, não sei como que é para você, mas para mim, quando eu comecei a estudar astrologia, que eu olhei ao meu redor, entendi minha mãe, falei assim, tá, é assim mesmo. Entendi minha irmã, falei, olha, tudo que me irritava, eu falei, nossa, ela é assim mesmo. E comecei a compreender as pessoas, fica mais simples. Mais simples de entender a vida como um grande jogo. Acho que jogo não, porque perde a seriedade. Como uma grande oportunidade, onde todos nós temos esse caminho assim de lapidar-se, né, de crescer e tal, enfim, todo esse Uma processo. grande jornada, né? Uma grande jornada. Uma grande jornada é ótimo. É isso. Então é isso. Então o que acontece? Hoje a gente vai falar do signo de Áries, dentro desse olhar. E a gente está usando o livro do Dani Rúdia, a Mandala Astrológica, e a gente escolhe 3 graus, né? Um de cada decanato, para a gente fazer uma leitura que é bem curtinha, mas ela é bem profunda, porque é simbólica, e a gente tenta interpretar e tenta trocar e entender, e a gente vai, o negócio vai caminhando sozinho depois, tá? E aí o que acontece? Se alguém puder sugerir os graus de Áries, né? Um no primeiro decanato, um no segundo e um no terceiro decanato, para a gente dar o start aí. Eu sugiro 20 graus de Áries. 20 graus de Áries. Deixa eu colocar aqui 20 graus. Mais alguém? Eu 20 ia graus sugerir, de decanato. Desculpa, eu cortei. eu gostaria de. Andréia aqui.
Pode falar, Eu André. poderia sugerir 10 graus ainda é o primeiro decanato ou já passa para o segundo? Pode sim, pode ser 10 graus. Eu tenho a lua em Áries aos 10 graus de Áries. Ai, que legal. Não sei E, se é legal, não, mas tudo bem. é, É, eu estava, né? Eu tava, enfim, eu atendo sempre, né? E aí eu tava conversando com a moça hoje sobre a Lua. E a Lua é a grande vilã, a primeira grande vilã, entre aspas, né? No sentido assim da gente, porque tem um contexto assim que a nossa alma, a nossa parte emocional, ela vai comendo pelas beiradas. Então não é uma coisa consciente. Quando a gente vê, a gente cai na repetição da Lua. Então eu brinco, mas não é uma brincadeira assim. Se deixar o carro no automático, a gente vai para a Lua. E a Lua, ela é a expressão da nossa carência e a reatividade nossa. E aí uma Lua em Ares, naturalmente, a reatividade explosiva. Então, o que eu tô dizendo é assim, se deixar no automático, não sei se para você não é tão bom, mas para as pessoas ao redor eu sei que não é. Enfim, mas aí, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. E aí quem 10 graus. Alguém faltou o terceiro? Não faltou o terceiro, não? Faltou um grau, não é? Alguém pode sugerir o terceiro? Do terceiro decanato? 29? Tá bom. Combinado. 29. E aí, deixa eu achar aqui onde tá. Aqui. Então, 9 graus, 10 graus. E aí, se alguém puder me ajudar, por favor, uma de cada vez. Essa hora sempre tem briga. Mas falando de Ares, hoje eu leio, pronto. Tá bom. É, um professor dá novas formas simbólicas. Espera aí que eu tenho que tirar aqui a... Está em cima do texto. Como é que eu faço? Você clica em cima e põe para baixo. Ah, Clica, segura e põe para baixo. já foi. Um professor dá novas formas simbólicas a imagens tradicionais. Ideia básica: revisão de atitude no início de um novo ciclo de experiência. Esta é a quinta fase da segunda sequência quíntupla. Nela, vemos expressa a capacidade de reformular o problema inerente da primeira fase, isto é, o problema da focalização das próprias energias sobre os impulsos emocionais e valores culturais que mais excluem que incluem. Os estágios sucessivos de desenvolvimento, tomados em seu conjunto, deram considerável contribuição a essa atitude. Disso resultou o surgimento, na consciência, de um desejo de reformular, no novo nível, muito daquilo que era tido como certo em função, é verdade, de uma necessidade evolutiva original. As imagens evocadoras de emoção, bastante concretas, do passado podem agora ser reinterpretadas como símbolos dotados de um alcance mais amplo de significado. Neste quinto estágio, é descoberta uma nova dimensão de consciência que revela possibilidades mais elevadas de experiência e de desenvolvimento mental. Trata-se de uma fase de abstração e de lealdade emocional. Legal. Segue esse texto? Não, para aí, né? Isso. Terminou aqui. Enfim, muito legal, né? E aí, só para contextualizar, é assim, Áries é o primeiro signo, né, da nossa mandala, né, desse processo. E aí,
primeiro signo, entendendo que, assim, principalmente nesse contexto que o autor traz, é como se esse espírito, ou essa força, ou essa entidade, ela chegasse aqui nessa existência com gana, com pressa, com vontade, com aquela coisa assim de cheguei, quero resolver, tô aqui, vamos, né? Então, essa é a energia de Ares, né? Recém-chegado, né? Recém-encarnado. Então, Ares representa essa força desmedida. Então, nesse sentido, Ares, elemento fogo. Então, o elemento fogo na astrologia ele representa a expansividade. Então, cada signo ele tem um elemento que é a base dele. O Ares é o elemento fogo. Então, o fogo por si só, nesse sentido da expressão da individualidade, ele é a expansividade. Ação, a explosão, a atitude, essas coisas assim, sabe? Então, elemento fogo e o ritmo é o ritmo cardinal, ou cardial, né, que representa a impulsividade. Então, essa é a base do signo de Áries, né? Então, a gente vai entender que o Áries tem essa coisa da expansão e da impulsividade, da impulsão. Essa é a base do signo de Áries. E aí aqui o autor ele tá deixando bem nítido assim que é essa coisa assim de da tomada de consciência, de reformular, de não ser tão impulsivo, de conseguir. E aí aqui a gente já começa nesse processo de evolução, entendendo que é assim, ó. Isso é uma coisa muito legal, essa consciência, né? De que a gente veio aqui para se lapidar. É isso. Então, nenhum dos signos eles chegaram aqui pronto. Assim, não, tá pronto, cheguei, tô bem, já sou a melhor expressão de mim mesmo. Não. A gente veio aqui com o processo de se tornar uma pessoa melhor do que a gente é. E aí cada signo vai expressar qual que é esse ponto de partida, essa parte mais negativa, nesse caso de Áries impulsiva, e qual que é o caminho, né? Fala assim, tá, então o Áries ele precisa ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de... Então todo ariano, e aí quando eu digo ariano, não é só o signo de Áries, né? Vou melhorar a fala. Todas as pessoas que têm o arquétipo do signo de Áries com evidência no mapa astral são pessoas que têm esse grande aprendizado. Porque às vezes a pessoa não é do signo de Áries, mas ela tem muita coisa do signo de Áries. Então o Áries por si só ele fala sobre isso, assim, fala assim, tá, então é esse aprendizado. E aí fala assim, coisa simples. Só que para a pessoa em si, não é simples. Porque não é uma coisa assim. Não é uma coisa de ser, li um livro, aprendi, eu vou buscar na internet, ou compra na internet, né? É um aprendizado da vida, da existência. Então, esse tempo, essa existência aqui, você tem as experiências para lapidar isso. E aí tem essa coisa assim de. A vida é muito louca, assim, né? Porque o Saturno ele representa o tempo. Então, esse tempo, nosso aprendizado. E esse tempo, naturalmente, ele vai falar de plantio e colheita. Então, esse aprendizado ele vai vir desse sentido de a pessoa vai, ela, nesse caso de Ares, né, ela explode e aí tem uma consequência. E aí ela volta, fala, opa, mas ela não consegue ter consciência que é dela. Ela acha que é porque a gente está sempre, né, culpando o outro, ou tem dificuldade de olhar para a gente mesmo. Então, as consequências da vida vai fazendo com que a pessoa, ou não, né? Ou ela, aí depende, né, de cada enfim, depende de cada pessoa, né? Mas é muito legal, assim. E aí, só para fechar essa parte, eu acho que eu já contei essa história, mas tudo bem. É que fica para mim, eu tenho um afilhado meu que é o Ariano. Ariano matriz, assim. Para mim, quando fala de Ares, eu falo Henrique. É ele, Ariano, Ariano. Já para mim, vai na cabeça, assim. E ele é meu amigo faz tempo, assim. Meu afilhado e tal. A gente tá junto nessa jornada, né? E ele é um Ariano de casa 12, mas ele é muito Ariano. Muito, assim, muito. Ele tem um estereótipo, assim, de Ares. E aí, eu lembro que ele falou assim para mim, assim, na época, falou assim, não, eu preciso fazer um trabalho terapêutico com você e tal, dentro de um processo específico e tal. E aí eu não conseguia parar para conversar com ele. Não conseguia parar para conversar com ele. Porque muito rápido, muita energia, ele não parava quieto, ia ali, ele aqui, aqui. Gente,
Falei, Henrique, é o seguinte, para, vai fazer uma academia, depois a gente conversa. Se inscreve na academia, primeira coisa, se inscreve na academia, por favor. E aí, assim ele fez. Cara, eu não falei assim, né? A gente já tinha intimidade, já tinha uma confiança e tal, ele foi. E aí, na mesma semana, ele me ligou. Falei assim, pronto, já tô na academia. Aí eu falei, né, pra puxar o assunto, falei, você tá fazendo o quê? Ele falou, tô fazendo boxe, tô fazendo pilates, tô fazendo jazz e tô fazendo... Ele se inscreveu em 5 modalidades e os 5 dias na academia. Só dele falar, eu já cansei. Eu falei, nossa, é maluco esse Henrique, velho. Você se inscreveu em tudo isso aí? Ele falou assim, é. Aí eu falei, tudo bem, tudo certo, tudo em paz. E aí o que que acontece? Depois de uns 15 dias, a gente sentou para conversar e funcionou. Porque eu consegui conversar com ele, ele conseguiu parar para me ouvir, porque ele dispersou energia. E aí uma outra coisa, só para mim fechar essa minha parte, é que assim, por exemplo, outro dia eu atendi uma moça e ela foi fazer o mapa astral do filho dela, e o filho dela tinha muitas questões diárias. Muitas. Então, tem alguém aqui, deixa eu ver quem é. Alguém que tá com o microfone aberto, acho que é a B. E aí ele tinha muitas questões diárias. Muitas. Então, numa linguagem nossa, imperativo. Uma pimenta. Não para. Aquela coisa que você fala, não tem jeito. Sabe? A casa é pouco para ele. E aí o que que acontece? Ela já tinha tido um diagnóstico X e ela ia entrar com a medicação. Claro, eu não sou clínico, não sou médico, não tenho propriedade nenhuma sobre isso, apesar de ter algumas experiências aí, mas a minha visão humanista, astrológica, é que isso é um crime, assim, um crime contra a humanidade da pessoa. Humanidade. A pessoa tem aquela humanidade, nasceu com aquela humanidade, e aí, de repente, porque eu acho que aquela humanidade não é adequada, ou só porque a casa pega fogo, vira de ponta cabeça, só por conta disso. E aí é porque isso é muito cultural nosso, né? Muito cultural. Mais fácil, né? Então, hoje em dia, eu dar um celular, mas aí no caso dele, o celular não resolvia. E aí, não, então é imperativo, tem que tomar remédio. Só que isso tem uma consequência grave lá na frente, porque ele não vai se transformar em outra pessoa. Porque o remédio ele não vai transformar a pessoa em outra pessoa. O remédio ele vai no efeito, né? Ele não vai na causa. Ele vai no sintoma em si. E aí vai botar e vai gerar outros problemas e tal. Enfim, eu tratei muitas pessoas que aí depois fica irreversível. Enfim, falando sobre essa questão, que eu acredito que nesse caso, claro, ia dar mais trabalho. Mas os pais teriam que aprender a lidar com aquela energia. Lidar, sair, brincar, correr, enfim. Aí depois vai reclamar com o criador, né? Fala assim, tá, né? Qual que era esse aprendizado que o senhor me deu aí? Porque, né? Enfim, mas é esse ponto, né, do signo de Áries, nesse sentido, né? E aí, reafirmando, né, que o caminho da doença é o mesmo caminho da cura. É isso, assim. Então, é esse entendimento. Né, claro, salvo algumas coisas mais específicas, mas é isso. E aí, se alguém quiser falar, quem chegou depois, sejam bem-vindas. Eu não vou ficar porque senão eu vou perder muito tempo. Mas abraço, é bom estar com vocês sempre. Lucila, Beatriz já estava aí, Kátia chegou, enfim, sejam todas bem-vindas. E a gente está falando de Ares, a gente começou agora. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, Eu me queria ajuda. falar, Oi, Inês. tudo bem? Tudo bem? Então, eu tenho Quiro em Áries, na casa 2 e tenho Vênus em Áries na casa 3. E Quiro está em Áries, né? Eu passei no meu ano. Como é que fala? E passou na minha casa ali, né? Que Quiro está em Áries, né? O Quiro do céu, Quirão do céu, né? Sim. E aí? É para me explicar? É É, isso? Ah, é uma pergunta. Pensei que você ia me ajudar, Inês. Mas tá me não, ajudando. Tô brincando, tô brincando. Assim, o Quirón em si, ele é uma leitura depois. Porque o Quirón, ele representa uma ferida, uma uma dor. ferida. Mas assim,
É importante explicar, né? Então, vamos lá. Eu vou usar astronomia, que aí para mim fica mais fácil. Vê que maluquice. Então, Saturno, ele é o último planeta visível. Saturno, o último, né? Então, é o limite da realidade. Então, a realidade, para nós, encurtando o assunto, representa a nossa existência, a nossa aprendizado aqui. Saturno representa isso. A encarnação, o aprendizado, enfim, essa realidade. Ok. Quiron, ele é um asteroide que está entre Saturno e Urano, dentro desse contexto. Urano, a gente falou disso na terça-feira, no workshop, foi muito legal mesmo. Foi muito legal. A gente falou de todos os ciclos e tal, foi muito legal. E aí o que que acontece? Urano, ele representa a nossa liberdade e individualidade, a expressão maior da nossa criatividade. Então a gente vai entender que assim, tem algumas pessoas que são livres e a gente percebe essa liberdade percebendo a criatividade que ela expressa. Urano. Então, expressão da nossa semelhança com o Criador ou da nossa centelha divina é a expressão da criatividade, entendendo que a maioria das pessoas repetem o padrão. A mesmice, a realidade, o peso, a mesmice, a realidade, o peso, a mesmice, a realidade, o peso. Isso para todo mundo. E algumas pessoas conseguem ser livre e ter a espontaneidade que é uma marca do espírito, é uma digital, assim, aquela pessoa é única, né? Ou na música, ou na dança, ou em qualquer área, né? Que algumas áreas fica mais evidente de dar o exemplo. Mas é isso, o Urano representa isso. E nesse contexto da astrologia evolutiva, né, de crescimento, não é simples chegar em Urano. Nesse sentido, assim, de transcender. Não é simples. É um processo, é uma lapidação, a gente não sabe, né? Enfim, cada um no seu tempo. Tudo certo. O Kiron, ele representa essa dor depois da realidade que nos impulsiona para essa liberdade. E aí eu estava falando hoje para a Glória, né? Que nem sempre um aspecto negativo ele é ruim. E isso é um exemplo de Kiron. O Kiron é uma dor. Que aí tem o mito de Kiron, que é uma dor que não se cura. Porque, né, teve um rolo lá, ele com Hércules, com a flecha, aí ele entrou na frente. Tem a história lá do mito lá, eu vou pular essa parte. Mas é uma ferida que não se cura. Kiron representa uma ferida na existência que não se cura. Então, é ali a marca de uma dor, que você vai sempre lembrar dela. Sempre lembrar dela. Sempre vai te incomodar. Sempre vai lembrar dela. A posição de Kiron, principalmente na casa, não no signo. E aí, isso é uma oportunidade para despertar, porque a realidade é essa inércia, né? Então imagina aquela que trabalho, trabalho, pago aquela coisa cinza, responsabilidade, e a realidade te consumindo, consumindo, e de repente uma dor ali, ela te incomoda a ponto de você falar assim, tá, não aguento mais isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Vou resolver isso aqui e não. O que tem que fazer? Eu vou resolver isso aqui. E aí isso te impulsiona a buscar uma terapia, a buscar a Menina, não solução, usa meu nome, eu não quero. a buscar um conhecimento sobre aquilo. E aí, na verdade, essa dor é uma dor latente. E aí o grande lance é você conseguir ressignificar essa dor, dar um novo significado para ela. E através desse novo significado, você conseguir encontrar a sua própria liberdade, que é a finalização do mito, que é o curador ferido. Aí você passa a se tornar curador de outras pessoas, que também têm essa ferida. Curador indicando o caminho. E aí, que casa que tá, Inês? Na casa 2. E aí, na casa 2 a casa 2 tem a ver com os valores. Valores pessoais, valores morais, pessoais, dignidade, honestidade, essas questões que a gente tem, né, culturalmente. E também questões financeiras. Então, quem tem Quiro na casa 2 tem uma história de vida de uma dor referente à insegurança. Insegurança também financeira. Que aí a pessoa no sentido geral, ela é impulsionada a ressignificar essa dor e a ter valores caros a ponto dela ter segurança dentro dela mesma. Entende? Então, por exemplo, tem uma insegurança na vida, aí projeta no dinheiro, projeta não sei o quê, aí projetou, e aí tem uma dor de não conseguir ter essa segurança nesse sentido. E aí essa dor vai obrigar a pessoa a ressignificar e a construir valores pessoais que vão além do dinheiro.
valores morais, assim. Então, tá, dinheiro é muito legal, é importante, mas eu tenho minha dignidade, minha honestidade, não abro mão disso por causa disso, não abro mão daquilo por causa daquilo. E ela se torna uma pessoa valorosa nesse sentido de buscar segurança dentro dela mesma, por conta da casa 2. É essa história, né? E aí, desse ponto dos valores, você consegue chegar em Urano, que é essa liberdade. Ficou muita loucura? O que que você acha? Ficou muita loucura? Não, Você... não, acho que deu para entender mais ou menos. Mas você acha que bate, não? É, pode ser algumas coisas assim. o Rodrigo, Oi. que acrescentando sobre Kiron, eu já li bastante que você ajudando o outro nesta área, você está se curando, curando o outro. O Kiron te dá uma intuição, inclusive, por causa da ferida, da área que você está, para ajudar o outro nessa área, nesse ramo. E assim você vai se curando, né? Eu não sei se eu diria intuição. Porque, por exemplo, assim, eu vou falar de mim, fica mais fácil. Melhor do que falar da Inês, né? Pelo amor de Deus, né, Inês? Falando mal da Inês, mas todo mundo, né? Mas, enfim, eu tenho Kiro na casa 4, certo? Então, tá. Então, desde sempre eu tenho uma ferida ali na questão familiar. Então, tem uma história, isso tem uma história. Então, como eu tenho, aí, vamos colocar assim, primeiro eu tenho um desconforto de uma inadequação e todo esse processo. Aí tem toda a minha história, tudo que aconteceu, né? Enfim. E aí eu precisei voltar para minha história e ressignificar, entender a minha história para dar um novo significado para ela. Então, como fala da questão familiar, a primeira a qual eu tenho contato como referência de família é minha mãe. E aí eu preciso investigar o que vem por detrás dela para entender o universo dela e todas essas questões que me espeta, que me faz, né? E aí, resumindo a história, a maioria que já sabe dessa história. Então eu vou resumir, fala rápido. O meu avô ele é filho bastardo de um coronel lá na Bahia. E aí a mãe dele era uma escrava ou uma empregada, ou naquela época dá no mesmo. E aí, quando o pai dele morreu, os irmãos dele, que eram meio os irmãos, virou para ele e falou assim: é o seguinte, você nem irmão nosso pode ir embora. E ele estava casado com 3 filhos, morando na fazenda. Os irmãos dele falaram assim: não, mas não quero saber, você nem irmão nosso gente. Pode ir embora. E ele tinha negado a mãe dele, que tinha problemas psicológicos, alguma coisa assim, e veio para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, com a mulher e 3 filhos. Inclusive minha mãe, minha tia e meu tio. Depois nasceu outro tio aqui. E aí ele foi trabalhar de segurança de carro forte na Transbank, trabalhou de segurança de carro forte na Transbank, se eu não me engano, uns 30, 40 anos. E quando ele se aposentou, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma fazenda no mesmo povoado que ele foi expulso lá nos Cafundé da Bahia. Ponto. Essa é uma história. E aí, o que que isso diz? Diz sobre ele carregar esse ressentimento e esse ser o plano de fundo da construção ideológica familiar. E aí, por sua vez, eles não têm pigmento. Na teoria, eles são brancos, entre aspas. Porque eu acho que ninguém é branco mais, né? Tudo misturado assim, não é sobre estereótipo. Mas, enfim, eles não têm pigmento. E o meu vô muito racista. A minha mãe né, se encantou, se apaixonou pelo meu pai, que a família do meu pai é só azul. Não tem ninguém preto lá. O povo lá é azul, azul de verdade, assim, sabe? Azul, assim. Meu pai é azul. Era, né? Meu pai é falecido, mas os meus tios e tal, todo mundo azul. Azul é porque passou do preto. E aí o que que acontece? Quando ela se apaixonou pelo meu pai, teve todo o processo lá e ela engravidou, a família dela colocou ela para fora de casa. O meu avô colocou ela para fora. Naquela época, né? Então, nem filha nossa é mais. Então tem todo um processo de uma guerra de etnia e tal. E aí minha mãe ficava um tempo na casa da família do meu pai, e aí também brigava lá, porque minha mãe é muito explosiva e tal, por conta dessa vivência também, por conta do mapa astral dela, e aí ficava um pouquinho na casa da minha avó, da mãe dela e tal, então eu cresci dentro desse contexto. Na família do meu pai, eles são elitizados. Então, eu tenho tio professor, o meu avô, ele era
desenhista, então uma biblioteca, então tem todo um contexto lá de etnia, e tal. E eu nunca me senti parte. Eu achava que. E na família da minha mãe, eu também nunca me senti parte, porque também tinha esse processo. Resultado, essa dor, né? É uma sensação de não se sentir pertencente na base. E que eu não tinha nem consciência disso. E aí, esse processo de eu ter que ressignificar essa história, ter que mergulhar, entender. Então, eu fui entender a história da minha mãe para entender minha mãe. Aí, da minha mãe, entendi o porquê das questões do meu avô, entendi a questão da família, todo esse processo. E eu falei assim: nossa, então não tem culpado aqui, gente. Não dá para culpar ninguém. Existe uma história, um contexto social, cultural que desagou aqui. Então, aquela coisa que esse lance que está na moda da constelação familiar fala, né? De colocar as peças no lugares, né? Certo? E identificar e tratar com amor, deixar quem tem que ir, deixar, enfim, né? Aquele contexto ali. E aí isso ressignificou. E aí, voltando para o que a Silvana falou, É aí que entra, Rodrigo. É aí que entra o talento instintivo é isso. que Então, você teve. É. naturalmente, isso me dá a condição Uma de habilidade que você nem questão sabia que tinha. É. sobre as Uhum. questões familiares, né? Não, eu não li. Eu vivenciei isso, então, quando fala dessas questões, eu falo assim, tá, eu entendi, eu sei disso aí. Por conta desse dom de Kiron. Mas é isso que eu tô falando, não é uma coisa intuitiva. Eu tive que ir lá, fuçar e tive que entender. Falar assim, tá, beleza. Eu sei o que é, né? Esse contexto. Enfim. Mas você E- foi por causa da intuição. Outro não foi. Outro familiar não foi. Você foi. E deve ter curado essa ferida aí em muita gente, da família, inclusive. Não só, entendeu? Entendi. É Ô, assim. Joyce, você quer falar isso? Tati, seja bem-vinda. Quem chegou depois, sejam todos bem-vindos aí, tá? Muito legal estar com vocês. Sempre é um presente. Pode falar, Joyce. É um presente estar com você, Hum. Rodrigo. Você, não, você já respondeu, era bem eu ia dizer isso, porque eu tenho Quiro em Ares na casa 4. Então, ficou conversado, Ah, porque entendi. refleti muito com isso que você falou também sobre como eu fui fazer uma família diferente da minha família de origem, né, por conta disso, desses questionamentos, porque eu sou muito questionadora. E a minha família é uma família assim muito espírita, kardecista, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu questiono muito, né? Eu não aceito as coisas assim como dogma, né? Eu sempre quis saber o porquê, a quem serve, né? Por que as coisas são como são. Então acho que foi por aí. Vou fechar, tá muito barulho, mas ficou muito bem refletido, viu? Obrigada. Ai, que legal. E aí, só para fechar com a Inês tá aí? Tá. Tô. Eu acredito que por conta de estar em Ares, afina um pouquinho mais para a gente entender a natureza do conflito. Então, por exemplo, no meu caso, tá em Gêmeos, tem uma questão mais ideológica, mais na fala, mais na confusão do que pensa, dessa questão. Em Ares, é mais uma guerra, assim, é mais briga mesmo, assim, é mais nesse. E Gêmeos também pode falar da questão de estudos, né? Igual você falou, essa questão de Verdade, estudo. A gente sabe que Gêmeos requer a primeira infância, né? Que é o verdade. começo da faculdade, é o oposto Sagitário. Então, querendo ou não, você pode começar a olhar isso. Eu ia te completar, não sei se você conhece, eu comecei a pesquisar e estudar psicogenealogia. Achei bem interessante, que é a psicologia da árvore genealógica, que vai contar a história. Aí, quando eu fui olhando com o mapa, é isso que você fez, essa busca pelos seus familiares, que a constelação familiar ensina, mas deixa um vácuo ali. Aí a psicogenealogia vem explicando, porque ela liga com a cabala e com a astrologia. Aí eu achei sensacional o estudo, assim, ainda tô no meio, sabe? Mas eu entendi muitas respostas. Aí você pega o mapa, eu aconselho também para quem for, pega o mapa aqui da mãe, do pai, mesmo não tem horário, faça com a data e dá uma olhada, que aparece o Quírio, né, Rodrigo? Eu acho que É. aparece
Quírio, no É uma coisa signo. muito maluca. Se a gente for estudar tudo, a O que gente você pira. acha? Teve um lance, que coisa curiosa. Sou meio maluco, né? Vocês já sabem disso. E aí o que que acontece? Aí na escola de astrologia tinha muitos cursos, muitas especializações, e aí tinha astrologia kármica. E aí eu olhei, eu me interessei, mas eu falei assim, gente, não vou dar conta de uma vez tudo. Deixa eu aqui primeiro aqui, depois eu volto lá na kármica só para ver se, né? Mas aí eu passei, eu vi uma palestra da Nádia, falecida. E ela falou sobre, na época, né, sobre a questão de ter uma, uma corrente, uma herança, uma repetição nos mapas familiares. Entre pai e mãe, tem uma repetição ali e tal. E eu ouvi aquilo, tá, tudo bem. Aí depois, quando eu voltei a estudar, né? Quando eu voltei para depois de alguns anos, eu falei assim, tá, agora tá para estudar kármica, agora dá para entender um pouquinho. E aí, eu, minha mãe e minha irmã, que é a nossa família, né? Eu, minha mãe e minha irmã, a gente tem a Lua em Libra, os três. E quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível, gente. Porque a Lua, a probabilidade de numa família a gente nascer com a Lua no mesmo signo, eu não sei calcular isso aí, mas, por exemplo, a Lua ela demora 2 dias em cada signo. Não é o ano, não é o mês, é 2 dias em cada signo. Então, imagina, nós três temos a Lua em Libra. E anos diferentes, né? Cada um nasceu em ano Não, diferente. o ano não É tem nada a ver. absurdo. Ô, É, Rodrigo, Isso, mas acertar, né? Acertar aquele período. Rodrigo, muita necessidade justamente disso, né? Desse social aí, dessa harmonia familiar, não é? Então, vocês três, né? A minha filha tem a Lua em Libra, eu percebo como ela depende muito do grupo, sim. você acha? Não, eu acho total. A Lua, ela fala sobre em Libra, né, a necessidade emocional de ser aceito ou de estar bem com as pessoas. É como se, Isso. claro, numa questão inconsciente ou mais imatura, é como se dependesse de que o ambiente estivesse bem, Uhum. esteja bem, né? Aliás, esteja bem para que a pessoa esteja bem também. Ela depende, fala assim, tá, precisa estar todo mundo bem para assim, tá, tô bem também. Como se dependesse disso. É ela que tem o autismo, não? Sim, ela que tem É, síndrome de Down e autismo. e aí eu acho que complica um pouco mais, né? Complica assim, essa necessidade de que o ambiente esteja bem para que ela consiga também ter, né, uma calmaria, né, alguma coisa, né? Tem essa questão. E aí não gosta de Sim, barulho, não gosta de grito, gosta de sim. harmonia, gosta de paz e tal, enfim. Enfim, é esse papo aí, né? Nós estava em Libra, nós estava onde nós estávamos em Ares, né? Alguém quer falar alguma coisa, não? Então, eu queria falar assim, essa minha interpretação assim de como eu quis firmar a minha identidade por ter um Quirón em Áries e na casa 4. Se essa é a minha interpretação, o que você acha? Eu não entendi o que você falou. Em relação à minha família, eu sempre achei assim que não havia uma consideração, sabe, assim, em relação a mim, e eu quis muito firmar, né, a minha identidade, sabe, assim, então eu fui estudar, eu fui mostrar que as coisas que eu acreditava eram dignas de ser ouvidas, sabe, e acho hoje, né, hoje que tem 51, que tenho meus filhos, meu sobrinho, por exemplo, é um ariano bem típico, como você falou do seu afilhado Henrique, sabe? E assim, eu sinto que se não fosse eu que dou esse apoio para ele, sabe, essa acolhida na família, ele estaria separado, porque assim, meu pai, minha mãe, assim, muito certinhos, um povo muito moralista, sabe, muito Entendi. e, e rígido. Então, assim, eu faço esse apoio. A própria minha irmã, que é a mãe dele, né, é muito carola, muito certinha. E ele é, assim, punk, questionador, anarquista, sabe? Que legal. Então eu percebi isso, né? Foi alguém falou sobre isso, né? Sobre a gente se curar e ajudar na cura de outros, né? Nessa relação com o Sim, tá certo, é isso mesmo. tá Perfeito. bem. E aí,
A Glória quer falar, depois a Miriam, né? É isso? Eu só iria complementar essa questão da repetição. É um assunto que até eu e o Rodrigo já conversamos, como assim, como a questão ariana no meu grupo. É muito. Eu sou ariana, nasci, né, a primogênita, o segundo irmão ariano, e depois eu tive um outro irmão ariano, nascidos no mesmo dia, 23 de março. E o segundo falece em 20 de março. E a perda desse terceiro ariano foi agora há pouco na pandemia. Porém, renal crônico. Mas repete, Lua em Áries, ascendente em Áries, marido com ascendente em Áries, meu filho mais velho, capricorniano com ascendente em Áries e Lua. Gabriel, segundo, Lua em Áries. Então, eu acho isso interessantíssimo. Gostaria, assim, de entender. Seria um tema futuro aí para gente. Quem Vamos bater sabe? esse papo. É bem legal, assim. Eu acho, o que eu acho mais legal, assim, só para fechar esse assunto, é que a nossa mente não é tão amiga nossa, assim, sabe? A nossa mente, ela é plástica e ela vai se moldando com as informações e vai meio que, né, desviando o contexto. E a gente sempre busca entender as questões pela mente, e aí a gente se atrapalha. E a astrologia, ela vai além disso, assim, você não consegue entender ela com a mente cartesiana. Você precisa. Não vai ter jeito. Você vai ter que se render ao mistério. É isso, assim. Sempre vai ter um mistério. Porque não é possível. Você fala assim, não, não é possível. Tem alguma coisa aqui que não me contaram. Tá tudo muito sincrônico, tá tudo muito. Mas não é, a mente não alcança, né? Enfim. Miriam, me fala. Eu vou completar esse assunto aí. Uma amiga minha fez a numerologia das datas do meu pai, né? Eu comecei a aprender. Aí deu a data do meu pai e da minha mãe, a numerologia igual. E, tipo, eu sou 11, eles são 22 e minha filha é 22. Falei, gente, é muita sincronicidade. Ela falou, pode fazer o mapa dos dois que tem alguma coisa igual. Ele é peixes, eu não sei se o Rodrigo lembra que eu comentei. Ele é peixes e ela é Capricórnio. Então não tem nada a ver, o Sol não vai ter nada igual. Falou, tem Lua, Vênus igual. Esses dois eu garanto, pois é, a Lua em Áries, no meio certinho. Eu olhei e conferi para ver se, né, poderia dar diferente. Não, a Lua dos dois. É aquilo que o Rodrigo falou, é muita coincidência, como que um casal se uniu, os dois brigam igual um cachorro, e assim, a lua é igual. Aí a minha menina não tem. Eu e ela, a gente não tem nada em Áries, não. Por coincidência, assim, nem. Ela tem na casa um, algumas coisas. Mas eu achei bem interessante trazer isso, que é difícil. Anos diferentes, mês diferente e vim. Então, igual ele disse, é um resgate, né? Completando a glória, a lua em Áries. E é legal que tá a Lu em Ares, né? E tinha que brigar igual cachorro mesmo, né? Ia. Cara, briga, briga, briga. Um liga pra mim, eu vou separar de sua mãe que eu não aguento. Eu fico, pai, toma vergonha na cara. Não fica, um não fica sem o outro. É uma briga. Aí eu fui entender o que o Rodrigo falou. Gente, eu sou matemática, né? Então eu vivia fuçando, e uma coisa, uma premissa, Rodrigo, que você pode levar para falar para as pessoas: não existe ciência sem as ocultas. Eu só consigo ter ciência se existir as ocultas, as ciências ocultas, eu preciso delas. Então, assim, eu lembro que quando eu fui fazer, eles falaram: se vocês tiverem aqui preconceito, vocês vão mexer na numerologia e vão ver que foi Pitágoras que fez, é sensacional. Então, assim, é uma ciência que veio, foi largada de lado? Foi. Astrologia, assim, ninguém quer ciência porque, né, Rodrigo? Ninguém quer fazer porque o negócio move um capital interessante. Então, não é legal para bem comum. E é assim que eu aprendi. Então, eu fui para a astrologia, o que ele falou, eu aprendi muito. Eu fui para aprender ler mapa, para mim, não para os outros. Aí, disso, as pessoas me pedem. Enfim, muito legal. Obrigado, viu, Miriam? E aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Ou a gente pode ler o próximo trecho? Eu só queria Olha falar uma mais um coisa. depoimento aí, ó, que a Tati colocou aí, ó. Eu vi.
Ia guardar. Gente, não, inacreditável. Eu fui olhar agora, porque eu não sei a hora de nascimento dela, né? Mas aí eu coloquei, porque a Lua a cada 2 dias que move, né, que anda, então peixes, com certeza é peixes. Mesmo que eu coloque o dia todo, né, cada 1 hora. Que incrível, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, muito legal. Tem mais coisa, né? Não é só isso, não. Tem mais coisa, mas vamos pra frente, né? É, imagino que sim. Ah, que bom. Mas o lance, assim, só pra. Eu sempre falo isso, né? Só pra fechar, nunca fecho, né? Haha. Mas, ó, a minha experiência é que, assim, a gente tá aqui nessa existência, nesse Saturno, nessa realidade aqui e tal, todo esse contexto, né? Vivendo, assim, a cultura e tal, todas essas coisas, né? 2 e 2 é 4, né? Tudo muito certo. Em alguns momentos, a gente tem a oportunidade de ver o mistério. E aí, quando a gente para e fala assim, opa, tem uma coisa aí. E sabe aquela coisa que você para, não fala pra ninguém, mas você fala assim, pera. Fica marcado, registrado ali, é uma lembrança profunda. Então, eu penso que é quando o universo ele fala assim, tá. E aí você consegue perceber, você fala assim, nossa, como que pode? E aí, isso é o começo de um despertar. Porque hoje eu posso dizer que assim. E aí, eu falei isso hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Tá de moto. haha. Tá de moto. Só um segundo, viu, Gilene? E aí é um lance. É o Décio. É o Décio. Cadê o Décio, gente? Eu não tô vendo o Décio. Ah, o Boa Décio. noite. Boa noite, estou aqui. É. Queria falar Tá, alguma coisa, mas depois que vocês falarem. tá bom, tá bom, tá bom. Onde eu tava, gente? Esqueci do mistério da sincronicidade e, e o Décio. E tava com o Décio. Mas o que eu tô dizendo é que assim, ó, a gente tem a oportunidade, às vezes, de perceber esse mistério. E aí lembrei agora. Então a realidade, o Saturno, o tempo aqui, só para fechar essa parte, o tempo, o Saturno e tal, o peso do tempo no passado, ele traz a culpa. E a culpa nos prende, a gente não consegue andar. É uma coisa pesada. Culpa é uma coisa pesada. E aí, claro, essa coisa do ressignificar, se perdoar, todas essas questões e tal. Beleza. Quando a gente consegue. E a urgência do futuro traz ansiedade. O tempo ainda, tipo, o que vai ser, se eu vou conseguir, se eu vou dar conta, e se, o tempo nos afligindo. E o mistério, ele tá no agora. É no agora que ele tá. Então, no agora, não é que eu, de repente, fiquei irresponsável, mas no agora, a gente confia no mistério. E a gente tem paz. No agora, a gente tá em paz. Em paz. E aí, se a gente for pensar que o grande mal de hoje é essa, né? A ansiedade, né? Hoje tem um monte de diagnóstico, né? Todo mundo quer ser TD alguma coisa, né? Eu não vou nem lá olhar, porque, né? Eu sei que se eu for, mas é isso que eu queria falar sobre essa questão do mistério. A Lucina queria falar alguma coisa ou não? Eu vi ela Não, abrindo eu o queria microfone. só falar que a gente pode também pensar a repetição por uma outra perspectiva, que é a educação, né, e o exemplo que os pais dão. Por exemplo, eu tinha um pai muito colérico, muito bravo, destemperado. Eu tinha horror de ser igual. E eu, meu irmão e minha irmã, a gente tem esse lado mais estourado, que eu, claro, aprendi a lidar, né? E acho mesmo que se a gente pegar o mapa, vai ter lá, minha irmã tem umas coisas em Áries, meu pai era touro, eu sou touro, enfim, vai ter algumas coisas que tem isso. Agora, é interessante, porque do ponto de vista da psicanálise, do tratamento, né, seja qualquer psicoterapia, você quer escapar daquilo, mas você acaba, sabe aquela história, quanto mais eu rezo, mais aparece assombração? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente querer escapar daquilo, mas aquilo está legitimado, porque aquilo, quando você é criança, você vê um pai fazendo, sei lá, dando um chilique, você fala, bom, na chilique é ok. Como isso fica também no nosso inconsciente, né? Como a gente também tem que ir trabalhando o como eu posso ser diferente, apesar de eu ter meio que impregnado, e aí a gente pode dizer, né? Pelo mapa,
pelo exemplo, enfim, e como a gente tem que lutar contra isso, né? Para não ser aquilo que aquele pai, de alguma forma, legitimou ser. Então, assim, o que eu ouço muito é, ai, tudo que eu não... Ontem mesmo um menino que falava, essa minha namorada, ela é igual à minha mãe, igual à minha mãe, ela dá tilica, ela pega no meu pé, ela é fresca, ela tem isso, nananã. Tudo que eu não quero é uma mulher igual a minha mãe. Só que ele estava com uma mulher igual a mãe, né? Então, acho que é no sentido de que a gente tem que observar isso na gente, né? Como uma forma também da gente se autoconhecer, né? Vou até dar uma olhada nos mapas do meu pai. Pode olhar, é legal. Enfim. Juliane, você queria falar ou a gente pode ler antes? Tá desligado seu microfone. Boa noite, né, para aqueles que eu não dei boa noite ainda. Eu estou gostando da reunião, é a primeira vez que eu participo, e aí eu fiquei refletindo aqui que não importa se é norte ou sul, leste ou oeste, para cada alma tem uma dor, né? E aí uns relatos bem parecidos com aquilo que eu vivencio também, né? O sentimento de se sentir desconectado com a família. Quando você estava falando em Ares, eu não tenho nenhuma compreensão a respeito desse assunto. Mas, embora eu seja de Touro, porque eu sou de 3 de maio, eu me senti muito identificada com os seus relatos, Rodrigo, quando você estava falando em Ares. E eu queria saber se esse sentimento do despertar, porque eu estou vendo mais ou menos, tem uma faixa etária de idade bem próxima, né, às nossas. Parece que chega um momento da vida, se dá dessa forma, que a gente diz, não, é hora, eu tenho que começar a fazer esse caminho para dentro. Eu queria que você me tirasse essa dúvida, porque, ou não, isso é uma coisa que foi só uma ideia da minha cabeça. E eu me senti muito contemplada com os relatos de vocês, com relação a... Eu achei bem interessante o que a Lucila, né, falou, que eu sou também, na verdade, eu não digo mais que sou, eu digo que ainda estou, em alguns momentos, explosiva, porque eu fui criada por uma irmã, enfim, aquela mulher que a mãe teve muitos filhos, que ela criou todo mundo, e que ela é explosiva, e que hoje eu olho para ela com um certo distanciamento, no sentido de que eu passei toda uma vida copiando o comportamento dela, mas que nesse momento, como eu estou buscando esse autoconhecimento, autocontrole, a minha espiritualidade através da religiosidade de matriz africana, a Umbanda. Então, esse caminho para dentro me ajuda, pelo menos, a olhar para ela e dizer assim, eu não quero mais isso. E, particularmente, quando eu consigo, eu fico muito feliz. Quando eu não consigo, eventualmente, eu estou tentando identificar quais são os lugares e as situações que me trazem esse gatilho. Quando eu consigo identificar e que eu me distancio, eu também me parabenizo. Mas quando eu não consigo, eu tento acolher. Não, tá tudo bem, Gislene, você não conseguiu, paciência. Da próxima vez. E aí, recentemente, nós tivemos que estar no mesmo lugar, já que ela mora numa outra cidade, e é interessante que ela tem quase 70 anos, mas ela continua autoritária. Ela que manda. Ela que diz, não me interrompa. E o quanto aquilo é algo que eu não quero mais. Ela desligou o microfone e a câmera? Ou foi coincidência? Se eu, o quanto que eu tenho de áreas, enfim, eu queria que eu não tenho nenhum conhecimento sobre, eu só sei que eu sou de touro, né? Mas todo mundo fala que touro é explosivo, né? Então, inclusive, eu até faço uma correção quando alguém diz, olha, o touro é explosivo. Eu digo, não, calma, touro pode ser explosivo ou pode se autocontrolar.
E é o que eu busco fazer hoje. Eu não sei se eu consegui colocar bem as minhas dúvidas, né? Com relação à idade, esse autoconhecimento, ou se tem alguma outra informação da qual eu desconheço que está me levando a buscar esses conteúdos e essa vida melhor, né? Vamos dizer assim. Era isso. Entendi. Primeiro, obrigado pelo depoimento, muito legal, né? Acho que é isso, assim. Acho que é para isso, assim. Acho que quando a gente chega alguém novo e consegue se sentir acolhido no grupo, entender, falar de si, ouvir as histórias, se identificar, eu hoje me sinto contemplado. Falo, pronto, é para isso. É isso, né, o contexto, assim. Muito mais porque a astrologia é só uma linguagem, entre outras várias linguagens. E a linguagem é para alcançar pessoas e conseguir trazer compreensão para as pessoas. É isso. Assim, não é sobre uma coisa técnica, né? Para nossa, porque eu sei astrologia. É sobre essa troca. E é só uma linguagem. Mas o mundo ele acontece nesse sentido de evolução, né? Eu acho que nessa questão da idade existe algum ciclo, sim, natural, biológico e também pela astrologia. Agora, eu também entendi que maturidade, e aí eu chamo de maturidade espiritual, não tem nada a ver com idade. E aí o que eu penso é que a gente tem as mesmas oportunidades e algumas pessoas fazem dessa oportunidade um caminho de busca e outras pessoas não, e tá tudo certo, né? Cada um no seu tempo. Agora, o que eu posso dizer é que, no final, um pouquinho que eu estudei sobre várias culturas, religião, espiritualidade, enfim, todas essas questões, eu entendi que, assim, o caminho é para dentro. Então, o autoconhecimento é a máxima do processo. E aí, da minha experiência pessoal, eu posso dizer que, da onde eu vim, a consciência, ela liberta. Consciência liberta. Então, quanto mais a gente, mesmo que a gente não perceba na hora, mas a gente muda a vibração, a consciência ela liberta a gente, vai libertando, vai libertando. A gente olha para trás e fala assim, nossa, como que eu caminhei tudo isso? Através da busca. E aí o mistério vai fazendo as coisas acontecerem, né? Eu não conseguia ouvir minha mãe por mais de 5 minutos. Eu não sabia nem por quê, mas me dava um estado de nervo. Eu falava assim, nossa, há 2 minutos para ouvir minha mãe, mas pela astrologia eu entendi que a mãe ela representa a parte emocional. Então a mãe, tudo que me nutriu, tanto emocionalmente, quanto de alimento, quanto de carinho. Então a minha memória das minhas nutrições são refletidas sobre a minha mãe. E a minha memória também de ausência ou de medo, né? O medo do desamparo. Então, na verdade, o medo do desamparo também é refletido nela. Ela dava o start nisso. Então não tinha a ver com ela diretamente, tinha a ver com a minha insegurança. Aí depois eu entendi, assim, eu tenho a Lua na casa 8, eu tenho Marte na casa 8, eu tenho Vênus na casa 8, então tem um registro de memória pela linguagem da astrologia de desamparo. Então, inconscientemente, eu tenho medo de perder. E aí o medo de perder me faz ou agredir antes, né? Então, antes que eu perca, antes que eu rompa, eu já rompo com a pessoa, né? Então, eu tenho tanto, olha que coisa de gente maluca, né? Eu tenho tanto medo de perder que eu já, antes de ser desprezado, eu já desprezo, né? Antes de eu ser, então eu me torno reativo e não consigo ter consciência disso. E a consciência é justamente esse estudo, né? Enfim, e é muito legal. Vamos ler o próximo, a gente fala um pouquinho mais. Senão a gente não acaba. Rodrigo, eu posso ler? Rodrigo, Pô, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por exemplo, você vai escolher um grau, né, para a gente ler. ah, Onde está esse grau? É tipo assim, o Áries que está na casa tal, é aquele grau ou é o grau do Mercúrio, do planeta que está na casa? não, então, cada signo tem 30 graus no, Sim. no, no contexto. Então, são 360 graus, né? A mandala inteira. Cada signo são 30 graus. Então, a gente escolhe aleatoriamente. Ah, tá.
Aleatoriamente, não. A Alba escolheu um grau, a outra menina escolheu um grau. Geralmente as pessoas escolhem por identificação, por curiosidade, que tem alguma coisa ali e tal. E aí acontecem os mistérios, né? De repente a leitura tem a ver com o mesmo grau e a pessoa identifica assim, nossa, exatamente. Enfim, aí é outra questão. Mas é isso, assim, cada grau tem um significado para essa simbologia dos sabeus. Tá bom. Esse Tá, construção eu desse entendi. o significado dentro do mesmo arquétipo. E aí eu entendo também que é no contexto evolutivo, né? Então, começa numa energia menos consciente, vai passando, quando chegar no 30º, né, grau, é por conta de que já alcançou o ápice, né, da oportunidade de aprendizado. Enfim. E aí, quem vai ler, eu vou abrir aqui. 20, né? Depois 29. Deixa eu colocar aqui. 15, 19, 20. Por Eu favor, quem posso? pode, por favor? Bia. Fase 20, Ares, a 20ª. Uma garotinha alimentando pássaros no inverno. Ideia básica: superação de crises por meio da compaixão. Os ritmos sazonais da natureza implicam uma oscilação entre viver e morrer. Por meio da imaginação criativa, o homem pode voar sobre o ciclo e descobrir meios não apenas de escapar da fatalidade, da decadência ou privação sazonal, como também de dar assistência a outras entidades vivas para que sobrevivam às crises. Os pássaros em migração voam para o sul, o símbolo de Ares, a 12ª. Mas ao estabelecer uma parceria com outras criaturas incapazes de escapar da, da privação ou da morte provocadas pelo inverno, o homem pode manter a vida do espírito, simbolizado pelos pássaros, consistente ao longo de todas as crises, caso esteja, tal como uma garotinha amplamente aberto aos estímulos do amor e da simpatia. Neste quinto estágio da sequência simbólica, testemunhamos a atividade humana motivada pela simpatia, superando a fase sazonal da impotência. A potência vital dos espíritos da natureza alcança um nível mais alto no ser humano. O tema é a transmutação da vida em amor, segundo nível emocional cultural. Muito legal. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém me ajuda? Achei muito legal essa parte. Vou até anotar aqui. Uma de cada vez, por favor. Tá. Não? Enfim. Então tá. Então a gente está falando de Ares, né? E aí, para quem chegou depois, né? é, Na minha visão, essa energia primeira, nesse sentido de encarnação, de chegada, de expansão, de explosão. E aqui, já no 20º grau, fala sobre a necessidade de parcerias, né? De necessidade de empatia, né? E aí, quando fala, para quem não está familiarizado, quando fala da questão sazonal, que não é muito comum a palavra, fala sobre o efeito do tempo. Então, voltando um pouquinho, só para ser mais poético, aí outro dia me perguntaram na entrevista assim, falando, onde começou a astrologia? Né, que tem datas, né, os caldeus e tal, e na verdade a astrologia ela começa quando o homem começa a olhar para cima e perceber que o tempo ele muda. Então ele começa a olhar para cima e fala assim: ah, tá, então tem tempo de chuva, tem tempo de frio, tem tempo que tem mais sol, tem tempo de inverno. Então tem tempo de plantio, tem tempo de colheita, tem tempo de se recolher, tem tempo de ficar. Então o homem ele era nômade, vivia viajando, fugindo dos tempos, né? Então chovia aqui, ele fugia. Tinha tempestade, ele fugia, caçando e fugia, era nômade. E aí, em determinado momento, ele criou mais consciência e ele começou a interagir com o tempo. Ele começou a perceber, falou assim, opa, pera, então dá para plantar, dá para colher, dá para ficar, dá para ir. Então aí já começa a astrologia. Essa inteligência de percepção do tempo. E aí, isso é a natureza funcionando. E como que a gente sobrevive? Claro, hoje a sociedade é imensa, a gente nem percebe tanto essa necessidade, né?
mas a gente sobrevive com as parcerias. É isso, faz parte do processo. E aí o Ares é legal, assim, o Ares ele é a energia de Ares, né? Ele é, por ser a primeira energia, ele também é um pouco infantil. Infantil, assim, por ser. Não tem maldade, assim, Ares não tem maldade. Ele explode, xinga, daqui a pouco ele vai fazer, vamos tomar um café? Vamos vamos tomar um café? Não tem essa coisa assim de falar, nossa. Não, ele é na hora. Bateu, levou, já fala, joga pra cima, vira a mesa, quebra se precisar, xinga. E depois ele fala assim, então, vamos lá tomar um café? Ele não tem essa coisa assim de premeditar, porque é o fogo, é explosivo, ele não é um elemento água, é um elemento de combustão. E é muito legal nesse sentido, né? E aí, voltando para esse exemplo desse meu afilhado, ele tinha uma imaturidade, assim, ele brigava com as pessoas, tinha o comitê de serviço, assim, ele brigava, xingava que o povo fez errado e mandava para aquele lugar e tal, depois ele me ligava. Meio que chorando assim, eu xinguei, eu não consegui dessa vez, e aquela coisa assim, mas ele me irritou, e que não sei o que e tal. Ele percebia que ele precisava ter paciência e ele não conseguia. E ele só queria estar bem com as pessoas. Ele só queria isso, só queria estar bem com as pessoas, e claro, igual todo mundo, ser bem visto, ser bem quisto e tal. E aí, uma outra chave nesse sentido, que eu gosto também, fica mais fácil de explicar, as oposições. Então, a energia oposta, ela complementa o aprendizado e complementa o signo. Então, logo, o eixo Áries e Libra, que é o eixo que agora a gente tem aí o nó do sul e o nó do norte, né, que tem uma outra questão que está acontecendo no céu agora. O eixo de Áries e de Libra é o eixo de oposição, que a gente chama de eixo do relacionar-se em si. O Áries representa o eu, essa coisa da impulsividade, essa coisa da pressa e tal, essas coisas, e a parte desafiante ou negativa de Áries é não conseguir respeitar as pessoas, passar por cima das pessoas pelo impulso, né? Tem essa coisa assim de não conseguir respeitar. Por sua vez, no eixo contrário, Libra, ele fala do relacionar-se em si. Então, Libra, ele é passivo, ele quer estar bem com as pessoas, ele até busca aceitação, ele é muito gente boa, muito gentil, ele tá melhor com os outros do que consigo mesmo, fala bem para todo mundo, ele é muito, muito gente boa até demais, o Libra. Depois a gente vai chegar em Libra, a gente vai entender melhor. Mas é isso. Então, só para entender esse eixo, né? Então, o signo de Libra, ele precisa aprender a ter, no mínimo, uma assertividade. Então, ele vem para esse eixo aqui de Áries, ele nunca vai ser um ariano. Mas nesse mesmo eixo de polos, ele precisa chegar um pouquinho próximo de Áries e conseguir ser mais assertivo. No mínimo, dizer não. Falar assim, ó, até aqui só. Pronto. E o signo de Áries precisa vir um pouquinho mais para cá e, no mínimo do mínimo, respeitar as pessoas. Independente de estar certo ou de estar errado. Então, esse eixo de polaridade, ele fala um pouco disso. E esse trecho falou um pouco sobre essa questão sazonal, né? Dessa necessidade, né? De compartilhar, de respeitar e tal. Então, por conta disso, esse aprendizado, né? Do pássaro, né? Do espírito de Ares, né? Dentro desse contexto aí. Enfim. Miriam, seja bem-vinda. A outra Miriam. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar um pouquinho, Rodrigo? Ô, Décio, é verdade. É que eu não tô É, tá com a câmera aberta, tá no escuro. eu estou com a câmera aberta, mas o local que eu estou aqui está muito mal iluminado. Eu vou melhorar isso aqui, porque minha casa está numa reforma. Tudo Então, bem, tiraram algumas lâmpadas, estou tudo bem. pintando, estou melhorando aqui. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande conhecer você e as pessoas do grupo aí, que são belíssimas. É a primeira vez que eu estou por aqui, e como eu, há alguns anos, sempre que pude, me interessei pelo ocultismo, e dentro do ocultismo, eu também me interessei pela astrologia, mas nunca pude me aprofundar muito, né, na astrologia. Então, por isso que eu fiquei muito feliz aí vendo o trabalho do seu trabalho aí, Rodrigo.
enquanto astrólogo. Eu creio que a astrologia é um caminho, assim, um equipamento, uma linguagem, como você mesmo diz, para o autoconhecimento. Eu vou assim para um lado um pouco mais esotérico, porque sempre me atraiu entender essa questão de por que a gente está no mundo, porque qual é o nosso propósito de vida. Como eu sou da área da educação e sou do signo de Peixes, Peixes tem uma certa signo solar de Peixes e o meu ascendente é Áries. E eu tenho Ó, percebido. Tá me ouvindo? tô te ouvindo bem, desculpa. Eu que interrompi. Então tá. Sou do signo de Peixes e tenho ascendente em Áries. Entendo muito bem assim, essa questão esotérica da astrologia, mas não me aprofundei tanto. Agora que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com vocês, vou me aprofundar mais, conhecer a vida de cada um, assim, a posição de cada pessoa dentro do seu, da sua percepção de vida, da sociedade. Isso que me interessa muito, esse autoconhecimento, mas também essa planificação que nós trazemos nas nossas reencarnações para si como trabalho aqui na Terra neste momento que nós estamos vivendo. Para mim, portanto, o espectro cósmico é um grande plano na vida de cada pessoa, para que você, por exemplo, possa cumprir da melhor forma possível aquilo que você se propôs a vir fazer em outras eras, vamos dizer assim. Então, é esse o meu objetivo ao participar desse grupo, porque eu sempre busquei, falei, puxa, gente, tem assuntos que eu vivo praticamente só, eu não consigo ter outras pessoas para dialogar. Então, fiquei muito feliz. Então, quero agradecer aí o acolhimento de vocês todos e todas, do Rodrigo, e vou passar por aqui toda quinta-feira para entender melhor, me aprofundar melhor na, na astrologia, que eu tenho um pouco de conhecimento, não estou partindo do zero, mas quero aprofundar um pouco mais e, e, e sei que quando você está dentro desse caminho, como disse alguém aqui, sempre as pessoas estão te perguntando, estão procurando algum auxílio no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então eu sinto que às vezes falta um pouco em mim esse conhecimento, apesar de eu estar há alguns anos aí dentro, digamos, de conhecimentos ocultos, né? E que a gente, na verdade, que são conhecimentos ocultos por enquanto, porque estão aqui na vida. E a astrologia é um desses equipamentos em que a gente pode melhorar o nosso autoconhecimento. É isso que eu tenho a dizer. É uma alegria muito grande estar por aqui e conhecer todos vocês. Tá bom? Legal, Dé. Seja bem-vindo aí. Muito legal, fico feliz. E peixes com Ares, né? Eu tava falando, acho que foi, eu falei na terça-feira, que é assim, ó. Uma loucura, né? Mas é mais simples do que a gente pensa, só que mais complicado na prática. Esse paradoxo mesmo, essa contradição. Porque assim, é, é como se a nossa vida, né, dentro desse espaço-tempo, ela fosse uma oportunidade para que a gente conseguisse pegar os nossos barulhos e transformar eles em sons e colocar ele dentro de um contexto, de um tempo harmônico, para a gente olhar para trás e conseguir ter uma melodia, uma música. Então, esse é o processo de autoconhecimento, né? Porque as questões elas se repetem, né? Circunstâncias e tempos diferentes. E aí, essas circunstâncias, né? Essa nota, ou esse barulho, ou pode ser uma nota, ou pode ser um barulho. Depende da constância e do ritmo e da harmonia que eu dou para aquilo, né? Então, de repente, eu tenho uma lua que precisa de intensidade, né? Eu tenho a lua na casa 8 ali, essa coisa do rompimento e tal. Então, isso pode ser um barulho gigante durante a minha existência inteira, com a minha mãe, com as mulheres com qual me relacionei, me relacionar, com a minha filha e com todas as pessoas, um barulho gigante. Sempre quando chega ali, naquele tempo, naquele espaço, dá um barulho gigante, fala assim, nossa. E aí, claro, a gente vai justificar que tá certo, que tá errado. Ou eu posso parar e aprender profundamente sobre aquele barulho, e aí eu transformo numa nota, né? Falo assim, tá, isso aqui
E aí eu começo a imprimir um ritmo com consciência que eu olho para trás e falo assim, tá, até que tem uma, né, nada de um, né? Não é nada de uma clássica, né, erudita, mas tem uma bossa nova ali, dá para ouvir. Até que dá sentido, né? Dá para ouvir assim essa música e tal. Então é esse processo de autoconhecimento. E algumas pessoas, e aí é isso que é o mistério, né? Algumas pessoas, e aí não é a gente que determina isso. E eu sempre brinco com as pessoas que eu atendo, falo assim, tá, quando fizer a passagem, vai ter o saque lá, você faz a reclamação, fala assim, ó, essa existência não. Mas enquanto tá aqui é só o autoconhecimento mesmo. E algumas pessoas têm mais facilidade de ter essa harmonia na existência, e outras pessoas têm menos facilidade. E aí tem a questão de karma, de dharma, depende da cultura para dignificar isso. Mas é isso, assim. Então, por exemplo, mas o que isso quer dizer? E aí eu peguei esse gancho para falar do Décio um pouco, mas só para a gente ter como exemplo. Então, o Décio, ele tem o signo de peixes e o signo de Áries. Então, o signo de peixes, um elemento água, logo no sentido emocional, de empatia, de compreensão, de cuidado para com o outro e de uma necessidade básica de estender a mão, de ajudar. Signo de peixes. É a base dele, signo de peixes, né? Empatia. Ponto. Beleza. Signo de Áries, por sua vez, a natureza dele é uma natureza explosiva e que rompe e que passa por cima das pessoas porque ele precisa fazer o que precisa ser feito. Ponto. O Áries é essa coisa é, ah, de iniciativa, né? E é legal, abre parênteses, eu já volto no DS. É legal a gente perceber a natureza funcionando. Esse meu amigo Henrique, que eu acompanho ele, ele trabalha com mudança. Ele tem um caminhão, trabalha com mudança, né? Tem os ajudantes dele, vive bem, né? A mãe dele, enfim, ele vive bem, trabalha com mudança. Ele sabe empreender, ele é danado, vive bem. E aí o que que acontece? Então, quando você tá precisando mudar, eu já mudei bastante, né? Tem aquela coisa assim, mudar é difícil, gente. Mudar é difícil, porque você tá acostumado, tem toda a sua rotina, tem um hábito, tem todas as questões que já está estabelecidas. Então, é sempre por um impulso maior na mudança. Sempre. É sempre por um impulso maior. Uma necessidade, acontecer alguma coisa, ou por uma melhora, mas é sempre um incômodo que vai gerar essa coisa, assim. Aí chega quem? Chega o Ariano, rápido, pra ontem, encaixota tudo, sem conversa, vamos, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, rápido, já põe no caminhão e vamos embora, é pra agora, vamos. Entende? É essa energia, né? E daí logo, por isso a natureza de ter que ter essa explosão. Agora, os dois juntos em evidência no mapa astral, voltando para a questão do 10, que eu atendo muitas pessoas, né, que tem essas contradições, essa aqui é só um exemplo de uma, que é nesse sentido de ter facilidade ou não de transformar a música em harmonia, é, tem uma confusão já no ponto de partida. É como se uma parte minha falasse assim, ó, vamos auxiliar, vamos cuidar, vamos abraçar. Aí outra parte fala assim, vai pra puta que pariu você, sai da minha frente. Aí o peixe fala assim, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Nossa, a pessoa vai ficar magoada. A pessoa vai ficar, você falou isso, e aí eu acho, eu não quero saber. E aí tem essa confusão internamente. Claro, eu tô sendo caricato, né? Mas é nesse sentido que aí a Lucila pode falar melhor do que eu depois. Nasce os nós, né? Os nós, os complexos, e daí isso que é nessa escala dessa música, tô com esse negócio de música. Mas porque eu tô estudando música, aí fica esse negócio na cabeça, eu fico fazendo, tudo eu faço paralelo com a astrologia, né? Mas nesse sentido, então toda vez que tem esse complexo, esse nó, essa partitura que é a vida, que a gente, né, tá aqui para harmonizar, tem um barulho, tem um barulho, tem um barulho, tem um barulho. E a gente nunca consegue falar assim, tá, né, por conta desse contexto, né? Mas de repente pode virar um rock and roll, né? Pode ser uma coisa mais, né? Mas dá para pôr um ritmo, né? Sempre dá para pôr um ritmo, sempre dá para pôr um ritmo, por mais dark que seja, né? Isso. Rodrigo, Oi, Rodrigo, boa oi, noite, gente. Eu oi, Nath. gostaria de tirar uma dúvida em relação a esse posicionamento. No caso dele, que tem um Sol em Áries, então está localizado na casa 12, né? Casa 12, por ser análoga ao signo de peixes, não,
não intensifica essa energia na vida dele? Você Eu poderia não, eu não esclarecer um entendi. pouquinho Desculpa, você pode repetir? Repito, sim. Tá entendendo agora? Tô. Tá melhor? Então, no caso desse posicionamento do Sol na casa 12, por ser um setor, uma casa análoga ao signo de Peixes, essa energia não fica intensificada no mapa dele? Eu queria tirar essa dúvida. Qual energia você fala? De Peixes, ele tem ascendente em Peixes e o Sol na 12. Não é um reforço da energia pisciana por estar na casa 12, o Sol? Entendi. Vamos falar mal. É dessa. Você chegou no dia errado. A gente vai pegar para falar mal de você, tá? Esse- Aí Peraí, seria bom a gente saber Rodrigo. logo da Lua, de Entendi Netuno, que ele é né, de Décio? peixes, Fala logo aí. Rodrigo, Você não é de Rodrigo, peixe? tá tendo Ele é uma de Peraí, confusão. peraí, Ele falou, peraí. ele Pode falou que tem falar. um Sol em Peixes, ascendente Áries. Ela trocou. Ela tá confundindo. Exatamente. O Ela Sol em tá, peixe e ela tá, ascendente em a Áries. confusão dela é essa. Sim. Ah, tá, entendi. Eu tinha entendido o contrário. Desculpa, então. Tá. Mas, respondendo a sua pergunta, eu gosto desses assuntos, né? Mas respondendo a sua pergunta, se fosse esse o caso, a leitura primeira seria a mesma, nesse sentido dessa dicotomia, né? Dessa confusão entre o Sol e o ascendente. E aí, para entender a casa 12, a gente vai para a questão do Sol. Então, o Sol na casa 12 é um Sol numa posição do inconsciente, psíquica, é, ou espiritual, depende da cultura ou da direção que a gente dá nisso, né? E, inclusive, esse meu amigo, o Henrique, nossa, ele vai ligar para mim qualquer hora dessa, né? Fala assim, nossa, me esquece aí, velho. Ele me chamou para voar com aqueles paraglider lá. Eu falei, Deus me livre, Henrique, você é muito ariano. Mas, enfim, o Sol na casa 12, vou tentar arrumar. A posição do Sol é um lugar de realização. Então, o Sol ele aponta um caminho, assim, nessa área da vida eu contemplo isso e logo existo, é um senso de existência. E aí, o resto do mapa, a gente tenta harmonizar para conseguir ser o nosso Sol no máximo dele, o nosso eu superior que seja. Então, o Sol de casa 12 tem uma necessidade de servir o outro, de ajudar o outro de maneira profunda, espiritual ou psíquica. O Sol de casa 12 tem essa questão, assim, é como se ele tivesse uma antena ligada. E aí, nesse sentido de ter harmonia, ou a gente consegue ser o nosso Sol, ou a gente tem muito barulho que impede a gente de chegar à nossa realização. É nesse sentido. E a casa 12 tem essa coisa assim da antena ligada. Vou dar um exemplo assim: o Henrique tem o Sol de casa 12. Então, para ele, tudo é um sinal. Ele tem a parada de tudo é um sinal. Fala assim, não. Rodrigo, ele me liga. Outro dia ele me ligou. Fala, caminhão não sei o que, não sei o que, isso aqui é um sinal de alguma coisa. E eu falei, isso é uma brincadeira que eu faço, que eu falei, ô Henrique, às vezes não. Às vezes é só. Às vezes não tem nada de sinal, né? Às vezes Deus não quer dizer nada. Então ele tem essa questão de que pode, né, passar por um. Geralmente, pessoas que têm o sol de casa 12 têm uma certa confusão, vamos colocar assim. A pessoa não sabe muito bem para onde vai, não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem o que trabalhar, porque ela está em outro lugar, sim. Casa 12, né? O sol na casa 12 é o sol. Geralmente são pessoas que trabalham com psicologia, psicanálise, ou ajudam as pessoas nesse sentido mais psíquico, profundo ou espiritual. Sol de casa 12 tem essa. E como esse caminho é um caminho não é um caminho simples. Então a pessoa precisa estar perdida, porque essa é a questão psíquica, né? Então, por que que as pessoas de casa 12 são pessoas perdidas? Porque ela precisa estar perdida, porque ela vai se vasculhar, vai se encontrar, e através disso ela vai ficar especialista em ajudar as pessoas a se encontrarem de forma profunda e psíquica e espiritual. Então, tudo tem uma construção, né? Não adianta falar só sem entender para onde vai o caminho. Enfim, desce, você se salvou dessa, não é o desce. Mas eu tentei responder a Nádia.
Miriam, me fala, Miriam. Oi, boa noite. É, olha, primeiro eu ia brincar com você, Rodrigo, dizendo a melhor maneira da gente negociar com Saturno é exatamente a música, né? Porque na música você elabora o rigor saturnino e toda a sensibilidade das águas, né? E a turma de peixe está aí tendo que responder às solicitações saturninas. Isso que é brincar com você agora. É, outra coisa é essa proposta que a moça falou sobre a questão do Sol na casa 12, né? Isso é interessante, eu tive essa dúvida há algum tempo. Primeira vez quando eu me deparei com a astrologia tradicional, que essa questão não rola, né? Essa questão da analogia entre as casas terrestres e os signos não rolam. Isso é uma das coisas mais difíceis, inclusive, né, de mudar o paradigma, de raciocinar com os pressupostos da astrologia helenística e tradicional e raciocinar com os pressupostos da astrologia moderna. Mas eu encontrei outro dia no Elman Baker, não sei se alguém conhece aqui, mas ele é um escritor ligado a Rosa Cruz, algo que me chamou a atenção e que pode ser o fundamento dessas analogias entre o zodíaco, né, e as casas terrestres. Porque ele pede para fazer um exercício que eu achei muito curioso. Fazer um rebatimento, acho que é a palavra, entre o nosso mapa e o zodíaco natural, né, que começa com Áries. E aí ele vai articulando os assuntos das casas com o zodíaco primordial, vamos dizer assim. E isso deu, então, uma abertura, me deu, né? Uma abertura para entender desde onde a astrologia moderna trouxe essa questão das analogias entre as casas terrestres e as casas e o zodíaco originário, né? Na falta de um nome melhor, eu uso isso. Eu acho que ele chama zodíaco espiritual, ele deu um termo assim diferenciado. Mas era isso esse comentário que eu ia trazer para explicar, porque todos esses usos têm fundamentos, né? E a gente fica meio perdida, assim. Eu, particularmente, às vezes me perco quando eu vou trabalhar com os paradigmas, né? Porque eu conheci a astrologia via astrologia moderna, lendo esses autores que nós estamos lendo aqui. Aí, de repente, há um tempo atrás, eu me deparei com a astrologia tradicional e fui olhando essas diferenças, mas é interessante porque as coisas vão se encaixando, né? Elas vão se encaixando. Se você vai seguindo a história, você vai percebendo como é que as coisas vão sendo modificadas ao longo do tempo. E fica curiosíssimo. Era isso que queria dividir com vocês. E Obrigado, viu, mexer Miriam? com o Rodrigo, claro, né? com a Obrigado. negociação dele com Saturno. Obrigado, viu? Mas é muito legal esse lance da música por causa do tempo, né? Tem essa questão com Saturno mesmo, assim. Então, respeitar o tempo, a pausa e colocar a nota no espaço certo, no tempo certo dela, é um desafio. Para mim é um desafio, assim. Falar assim, tá, é só esse tempo aqui. Para Muito mim legal. também, Mas, eu fugi da música como fugi
sabe? Uau! Olha, eu escorreguei assim muito da música, mas tem uma hora que a gente tem que prestar contas. Chegou agora. Enfim, é, a gente vamos ler. Alguém quer falar alguma coisa? A Mônica vai falar? Abriu o microfone? Não. Não, eu só ia dizer isso, que a música é uma linguagem também, né? Por isso que tem tanta. Ela é linguagem também, então é só uma forma de falar diferente aquilo que a gente diz também na astrologia, que Sim, é uma linguagem. sim. Enfim, vamos ler o próximo, não? Vamos. Aqui, ó. O próximo é 29. Um grau, a gente chama grau anarético. É, aqui, ó. Ah lá, ó. É isso que eu falo das sincronicidades. Eu adoro essa parte. Alguém pode ler para mim, por favor? Posso ler? Pode. A música das esferas. Ideia básica: sintonia com a ordem cósmica. No quarto estágio de uma sequência quíntupla, com frequência é apresentada uma técnica. Essa técnica tem como base as experiências implicadas nos símbolos precedentes. Neste caso, o indivíduo que penetrou num novo domínio de possibilidades de ação deve aprender os princípios harmônicos que operam nesse domínio. A música das esferas é a incorporação celestial de princípios da interação polifônica. O avanço individual na senda deve buscar o entendimento e a compreensão do seu lugar no vasto esquema da evolução da humanidade, nesse imenso coro da harmonia do universo. A mensagem para aquele que procura significado naquilo que esse símbolo implica é ouvir a voz interior. Ouvir sem personalizar essa voz de uma maneira produtora de esplendores. Trata-se da voz da totalidade, todo do qual começamos a compreender que somos uma tênue parte pequenina e, no entanto, parte significativa, já que cada nota do coro universal tem seu lugar, significado inalienável. Totalmente sincronizado. Muito legal, né? Bem, E né? aí é muito legal. E é muito, eu acho interessante essa forma de olhar, né, os signos e essa forma de, como se você tivesse um crescendo, né, e você passasse pelo mais alto daquilo que é o signo, e aí depois ele já vai incorporando as possibilidades do próximo, né? Porque quando se fala da música das esferas e dessa questão harmônica, que no fim ela tem lógica, né? Quando você olha, tem uma lógica interna. E você olha para o próximo signo que vem, que é touro, o touro é o mais próximo da terra, né? Assim, em termos, a terra mais terra é o touro, né? Então, é como se é como se você estivesse saindo de Áries, desse impulso que estoura, né? Que tem que chegar num ponto em que ele não, ele é um eu que compartilha com o outro, e quem vai chegando depois, que vai se aproximando da Terra, ele tem que encontrar essa harmonia entre o que da Terra nessa explosão, né? Assim, sei lá se dá para entender. É que eu fico sempre olhando para esse contínuo. Eu acho isso tão bonito de ver, né? Claro, a gente está vendo 3 pontos, né? Mas se você pensar no que está entre eles, né? É muito muito interessante. Eu fico muito apaixonada por isso, né? E aí, agora, só por conta dos exemplos que já foram dados por conta dessas questões vivenciais, né? Eu tenho uma mãe a minha mãe era uma pessoa de Áries, tá? Áries com ascendente em Câncer. Então, imagina, né? Não foi fácil ser filha dela.
Foi bem difícil, até a gente conseguir, lá muito tempo depois, se criar liga, né? Eu era muito difícil para ela entender e eu tinha uma dificuldade muito grande em entender. Aí, eis que anos seguintes, eu tenho uma filha, né? E a minha filha, ela é de câncer com ascendente em Gêmeos e lua em Áries, gente. Então, imagina que tudo aquilo que a minha mãe, eu tive que lidar com a minha mãe, agora eu tenho que lidar com as emoções dela, né? E tudo bem, ela achou, ela tem um lugar onde ela joga isso, né? Que tem a ver com a arte, com a arte dramática e tal. Mas sabe quando você paga com a língua? Então, é isso. É só isso. Esse negócio depois que a gente fala que das coincidências, não tem coincidência, não. A gente paga com a língua mesmo. A gente veio aqui para levar um soquinho mesmo e baixar um pouco a guarda. Enfim. Tem uma coisa legal nesse sentido que é assim, ó. A astrologia é só uma linguagem. Uma das várias linguagens. Só. Mas o aprendizado, e aí, na minha visão, sobre esse sentido espiritual, é nesse tempo, nessa vida. Essa vivência, essa experiência aqui é o nosso aprendizado. E aí, pegando o gancho da Mônica, as coisas não acontecem aleatoriamente. As coisas têm uma ordem, têm uma sincronicidade. Existe uma magia, existe um mistério funcionando. Então, para trazer para astrologia, tipo assim, e aí fica muito nítido assim, nas pessoas que eu faço acompanhamento, então tem algumas pessoas que eu faço acompanhamento. Então, que já estão comigo há alguns anos, né? Então toda semana a gente para e vamos olhar o mapa e vamos entender essa sincronicidade e tal. E aí eu falei disso hoje. Então tem uma menina, tem um aprendizado, tudo certo e tal, e ela tá agora, a casa 8 então em sincronicidade tá passando Urano ali e vai chegar Júpiter, dia 21 de abril vai chegar ali na casa 8. Ok, tá, entendi. Como a Glória também, que vai acontecer isso na casa 10. Mas não vou falar da mal da Glória hoje, não. Vou falar dessa menina. A Glória também tem um caso bem peculiar. E aí, casa 8. Ok, tá. Ela, a gente foi falar, falou assim, nossa, eu tô aflita e tal, tudo certo, porque ela tem uma empresa, então, tem uma casa ali em Atibaia e tal, grande, tem, enfim, a empresa dela. E a mulher vai vender a casa. Deu notícia, vou vender a casa e tal, ela paga aluguel. Uma casa grande, está estabelecida, então tem todo um processo ali, né, de legalização. E ela ficou aflita, né? E é claro, as coisas não acontecem assim da noite pro dia, né? Põe a placa já. Se fosse, quem dera fosse assim, né? Pode passar anos e não vender, mas ela ficou aflita, tal, todas essas questões. E aí, como o contrato faz parte disso, a mulher ofereceu primeiro para ela. É tipo regra imobiliária, né? Então, tá lugar, né? Prioridade do locatário e tal, enfim, que seja. E ela ficou desesperada e tal, né? Que não tinha esse dinheiro e tal, não tinha essas coisas. E aí a gente conversando, eu falei assim, o primeiro eu falei assim, ó, calma que as coisas não acontecem assim, né? Vamos ver como é que vai acontecer e tal. Mas, pela astrologia, né? Você tem ali a casa 8 vai falar da abertura por recursos, no sentido de leitura de previsão. Então, a casa 8 ela fala de recursos financeiros, da possibilidade de recursos, ou herança, né? Ou financiamento, essas questões. E você tá com Urano ali, Júpiter vai chegar ali. Então, né? Essa é a vez da sorte da casa 8. Sem ansiedade, sem nada, sem essa pressa, mas pesquisa, né? Vê, né? Vê como é que funciona. Não, mas aqui não tem essa possibilidade, que é muito dinheiro, muita coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, resumindo, sincronicamente as coisas aconteceram de uma forma onde essa possibilidade ela está acontecendo. É real, assim, tá acontecendo. Então, para mim é muito simples, assim, a astrologia, porque não é eu. Não, eu não. Eu aprendi a ler astrologia. É o céu. O céu, ele tem essa sincronicidade sobre a nossa vida. E aí a casa 8 para falar disso, para pegar essa pincelada, ela é uma casa que vai falar sobre. A gente passou aqui outro dia falando sobre as casas, sobre as nossas emoções mais profundas, sobre os nossos sentimentos, nossa parte humana. E a possibilidade de sorte, de recurso da casa 8 ela vem no sentido da autopermissão.
Então a gente chega num conhecimento de auto-perdão ou de auto-permissão, onde a gente se sente merecedor de algo, né? Então a gente abre essa vibração. A gente se perdoa e se permite a ter expansividade, a ter benevolência, a ter fartura. Então vem nesse sentido, né? Então Júpiter passando pela casa 8, ele traz esse conhecimento, que aí foi o que a gente falou muito, né? Fala assim, tá, então por que que você não pode? Por que que você não pode ter? Por que que você não pode comprar? Ah, mas muito em qual parâmetro? Por que que você se põe essa estabilidade que você não pode? Onde você tirou isso? Não, é porque. E aí a gente começa a ter o conhecimento sobre isso. Por que que. Então não é muito. Claro, né? É um patrimônio, né? É muito legal o patrimônio. Para nossa, um patrimônio. Apesar que vai ser financiado, né? O patrimônio, mas enfim, é um patrimônio. Mas não é sobre isso. É a questão externa, é símbolo ou oportunidade desse aprendizado interno que já está escrito nessa história nossa. E é claro, a parte de escolher aprender, e aí é mistério, né? Cada um dentro da sua proporção, dentro do que consegue, dentro do... Eu pessoalmente, tendo a ver com a astrologia, eu acredito que tem as questões da maturidade espiritual, né? Encarnações e tal, enfim, outras questões. Mas é nesse sentido. Então, a vida ela vai acontecendo e vai nos dando essa oportunidade. Tanto benéficas, né? Que nem essa da Casa 8, quanto outras também que de primeiro é um atropelo, mas depois ela também traz um aprendizado e a vida ela acontece em seus termos para todo mundo, né? Cultura, crença, enfim. E é muito legal assim perceber essa sincronicidade, né? Eu vou acompanhando, vou lendo os mapas, falo, nossa, que eu fico, né, imagina, sagitariano, falo, nossa senhora. Enfim, e aí do texto que a gente leu, eu não vou falar porque eu falei, a gente falou antes, né? Sobre exatamente sobre o que foi lido ali, sobre. E aí, só para pegar essa pincelada, eu não vou falar, mas já falando. Essa questão de achar essa harmonia é a mágica do autoconhecimento. A gente sai da repetição, sai da loucura externa, sai da pressão, fala assim, tá, beleza. Quais são as minhas notas, então? Vai, vou. Por livre e espontânea pressão, me fala. E aí você, com esse conhecimento, você começa a olhar para sua vida por uma outra esfera de consciência. E aí, eu acho que o lance da astrologia também tem algumas pegadas. Não, acho que não é só a astrologia, não. Acho que é a questão humana. Não é muito por esse viés cartesiano, que eu quero dizer. Não é muito pelo conhecimento ideológico. Não é muito pela mente. Acho que a gente trupica nisso, assim. Não é sobre a questão de saber. Não, uma quadratura secundária, revolução solar e tal, e na decrescente. Tem todos os termos astrológicos, né, para saber falar, saber explicar e tal. Mas não é sobre isso. É sobre a vivência, é sobre você conseguir perceber aquilo e traduzir na sua vida, ou alguém conseguir traduzir para que você consiga vivenciar. É um aprendizado espiritual. Para mim, isso quer dizer espiritual, que é um aprendizado em outra esfera, um aprendizado mais profundo, aquela coisa que você tá, saquei, entendi. É uma outra presença, para mim, né? E aí, naturalmente, a gente fica buscando a parte cartesiana, né, para explicar, talvez para a gente mesmo, enfim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quero Para mim, ilustrar a nossa fala. conversa da tarde, a desculpa, né? A gente começou nosso encontro hoje à tarde e eu sempre faço meu relato de experiência semanal para ele, né? Para aí ele dar uma espiada no trânsito. E o de hoje foi muito interessante. Falei, ih, Rodrigo, tive a minha consultoria com a terapeuta e ela me recomendou tomar um chá, porque eu estou tendo muita insônia. Eu não paro de trabalhar, não paro, é o tempo todo. Aí ele, mas a gente já conversou sobre isso, mas eu vou dar uma olhada. Fala a sua parte, Rodrigo, do roteiro. Não, pode falar, eu gosto de ouvir. Eu gosto Gosta de de ouvir você ouvir? falando de mim para mim Tu saber gosta se eu de, tu conheço. gosta de ouvir eu contando história, né? Aí ele foi ver, olha, eu acho que o chazinho não vai funcionar, não.
Aí eu, como assim? Aí ele falou de Marte, né? Não sei se eu vou repetir exatamente como você falou. O meu Marte está ativado, né? Num aspecto bem positivo de produzir, produção é o nosso nome, e a cabeça não para. Aí está dando a insônia, porque eu quero continuar trabalhando, né? Eu achei isso fantástico. Tanto é que agora, no meio da conversa, estava falando Ares, o impulso, tá? Eu levantei a caneca e eu estava tomando chá para poder dormir. Mas é muito interessante. E a minha vida inteira foi isso, né? Eu nunca parei de trabalhar, mas numa eletricidade que chegava a incomodar a quem estava no entorno. Eu, professora Tia Glória, com 30 alunos numa sala de aula, a pensar milhões de projetos ao mesmo tempo. Só isso. É isso, é tão bom estar aqui com vocês e vivendo essa experiência de narrar a nossa experiência a partir do autoconhecimento. É muito bom, É muito legal, assim. muito. Muito- Verdade, verdade, Glória, verdade, Rodrigo, verdade, tudo. Enfim. A Glória, aí é o tempo, né? Então Marte está fazendo sexto com o Mercúrio dela. Então o Marte ele é um pouquinho mais rápido e tal. Então assim que a gente faz previsões. Previsões que na verdade não são previsões. Ah, você vai sair, vai trupicar. São ciclos de abertura nesse tempo, né? Então esse Marte fazendo sexto é um momento, a gente tinha falado disso, é um momento de produtividade. E aí, claro, a produtividade ela vem primeiro como incômodo, né? Então, energia mental muito ativada, essas coisas assim e tal. E aí, se fosse um aspecto desarmônico ou negativo, eu estava falando isso para ela, estava falando sobre os aspectos, né? Esse incômodo seria tão forte a ponto dela também não conseguir produzir pelo excesso de energia, né? Ia passar dos limites, né? Então, a gente consegue, ou positivo ou negativo, né? E é legal a gente ver, tem uns que são mais curtos, uns ciclos né? Tem ciclos que demoram 4 anos, mais profundos. Tem ciclos que são meses, outros são dias, outros são semanas e tal, e tudo ao mesmo tempo agora acontecendo. E quando a gente começa a perceber, eu não sei como que é pra você, mas pra mim tirou um peso, que eu começo a olhar e falo assim, tá, beleza. Tô entendendo, mais ou menos eu tô entendendo. Então, tira a angústia, tira o desespero, né? Fica mais simples você olhar pra vida e falar assim, tá, beleza. Mais ou menos, tô sabendo, vai tá, beleza. Porque o nosso problema é a angústia. Tira, tira também a obrigação de lutar contra, né? Porque insônia, fica todo mundo lutando contra. Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E aí, de repente, você fala, não vou dormir porque minha cabeça está criativa, né? Com o que você trabalha, Glória? Você é professora? Eu sou professora, uma pedagoga, né? Professora aposentada, trabalhei durante quase 40 anos na educação do Rio de Janeiro e uma mente artística. Hoje eu vivo a expressão da minha, sei lá, do meu sol, da minha lua, da minha Vênus, através da arte. Eu assino a curadoria de um museu de artesanato aqui no estado do Rio de Janeiro, uma sala de bordado. Eu vi um novelo de linha na mesa de alguém aí, eu iria cutucar. Tô vendo, Miriam. Isso, isso. E hoje eu faço tecelagem, participo de exposições no coletivo. Eu achei minha turma Qual na que é o seu teologia gêmeos? e na Qual que é arte. seu gêmeos? Você tem A gêmeos minha aonde? Vênus é a minha Vênus é na casa 10, né, Rodrigo? Não, Gêmeos, mas os touro. gêmeos, o que que você Ah, tem em meu. gêmeos? Tá Ah, três? em Você tem gêmeos? coisa, você lembra? Sabe que eu não lembro? Eu, às Eu vezes, tenho. dá O Rodrigo pane. até se lembra aí. Eu tenho Meu pai tudo é na. que era geminiano. Ah, então deve ter, com É, certeza. um Eu cantor adoro maravilhoso. crochê, eu adoro artesanato, mas não pago as contas. O crochê é caro lá fora, né? Sim. Aqui no Brasil, a Mas gente é vende. Mas, isso, ô Miriam, por que você perguntou de gêmeos? Eu não entendi. Porque onde eu está tenho. meus gêmeos? Onde que está os gêmeos dela? Eu perguntei porque eu tenho notado muito que quem trabalha com artesanato, quem está Casa fazendo, 11. tem casa 3. Ah, ela está na casa 11 Eu, coletiva. eu sou artesã.
Eu tenho a lua em Gêmeos, na casa 8. Uma dica, Rodrigo. Eu percebi isso, quem tem gêmeos, casa 3, sempre vai para o artesanato. Não precisa ser crochê e bordado. Nem que seja um dentista, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é uma dentista, que é um trabalho artesanal mesmo, de cuidado, de reconstrução, um cirurgião. Tem alguma coisa na casa 3. No meu Precisa. caso, é Marte na casa 6, em Capricórnio. Então, Mas, fazer com as mãos, uhum, ter a mão e fazer, muita ação, mas. E aí eu sim. comecei essa descoberta. Eu sou filha de uma família de artesãs, né? Minha mãe, bordadeira, e tem toda uma história. E aí eu começo a me descobrir, a me dar uma freada nesse ímpeto, porque eu começava e não terminava nada, É. né? A casal gêmeos lá em cima, na casa 11. Isso, a artesania, né, me fez eu olhar para concluir. Hoje eu concluo, mas eu só paro só durmo quando eu concluo a peça. Mais ou menos isso. Nossa, eu também gosto muito de artesanato e fazer artesanato em couro, bolsa de couro, costurava à mão. Mas tenho esse grande problema também de começar as coisas e não Pode olhar os conseguir gêmeos, terminar. Rodrigo. Eu lembro que eu fui estudar astrologia por isso, que a minha amiga, que era astróloga, me ensinava, falava assim, você começa e não termina. Eu tinha uns 500 bordados, as minhas coisas, mas assim, profissionalmente eu terminava. Eu tenho Vênus em gêmeos e o Sol na casa de gêmeos, né, canceriano. Aí eu ficava, gente, mas ela não me explicava, eu não entendia. O que que era valor para mim? O emprego, a profissão. Então, faculdade eu terminei, as coisas eu terminei, porque era valor. O artesanato, como era lazer, aqui na minha mesa tem um e tem o Eu outro vi, para eu terminar. vi. Então, tem dois, ainda tem mais aqui. Ela bateu o olho aqui atrás, olha, Rodrigo, que olho bom. Ainda tem os outros projetos. Eu começo um, vou, largo ele pelo meio e vou para o outro, porque é um lazer. Aí é uma distração de mente. Aí nunca ia para frente. Eu demorei a entender. Ela não me explicava. E quando eu fui estudar por conta própria, que eu fui aprender. E para Ó, concluir minha pera, fala, deixa eu... hoje uma coisa. eu moro dentro do Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Estão todos convidados. Encerrei, Rodrigo. Tá bom, Ô, É, Miriam, só um minuto, só acrescentar, Rodrigo. Eu acho que esse começar e não terminar é muito ariano, mais até que geminiano. Porque o ariano é aquele guerreiro que é o primeiro aí, vai na frente, mas ele não quer o fim da guerra. Ele se contenta com uma batalha e vai, né? Eu vejo isso na Glória, muito, porque meu ascendente é Áries, eu também vejo essa característica em mim. E, aliás, Glória, quero Diga, aprender esses trem, hein? Quero aprender a fazer esses trem também, hein? vamos ter que montar o grupo. Bem-vindo. A gente vai trocar figurinhas aí. Tá bom. Aí, eu ia, Rodrigo vai ser o mediador. eu ia pedir antes do povo ir embora, o povo tá saindo, eu queria tirar a foto da selfie, gente. Daqui a pouco o povo vai embora, eu não consigo tirar. Pedi pra vocês abrir a câmera, pra eu tirar a foto, registrar aí, ó. Foi mais uma. Hum. Quem puder, né? Abrir. Aberta. A Bia a gente vai se ver amanhã. Enfim. Então é isso. E aí, só para fechar esse assunto do gêmeos e tal, eu acho legal. Mas eu acho difícil a gente fechar assim por um signo. Eu acho que tem mais composição no mapa para conseguir determinar essas questões, sabe? Porque, por exemplo, essa questão de começar e não terminar é uma dificuldade humana, de não conseguir dar direção para a intenção, por que gosta, por que quer fazer. Então, todo mundo passa por isso em alguma fase da vida, de não conseguir concluir por várias. Aí, claro, a gente vai entender por várias outras questões. Claro que o Gêmeos tem essa coisa da multiplicidade, né? E aí, o Virgem tem a questão do artesanato, a casa 6. Então, eu acho legal a gente não
esse cuidado de não criar estereótipo, né? De deixar aberto para a gente conseguir ter a interpretação mais afinada quando for olhar o mapa, né? Enfim, mas é isso. E aí, é isso. Queria agradecer de estar com... Alguém quer falar alguma coisa? Mais? Agradecer de estar com vocês, sempre é um presente. Sempre é um presente. Obrigado, boa semana. E a gente vai falando, vamos nos falando. Na próxima quinta-feira a gente se fala, a gente vai se ver na terça também, tem um povo que a gente vai se ver na terça, né? Netuno. E é isso. Queria agradecer de estar com vocês. Miriam, obrigado por estar de volta. Beleza, obrigado, Mais Rodrigo. de ano, Miriam. Você ficou rica. Fala, Décio. Ei, não, eu quase Só, morri só mesmo. uma pergunta, Rodrigo. Eu, como cheguei agora, estou meio perdido, como muitos falaram aqui. Qual o texto que nós estamos lendo, hein? Ah, eu vou mandar ele no grupo. Vou É mandar isso que Tá eu agora. ia legal. pedir, mandar o livro para gente, consegue Tá, colocar? Vou mandar agora, senão eu esqueço. E as outras legal. Manda aulas a gente consegue ver, a gente que entrou depois? Consegue. É mais fácil. Eu vou mandar no grupo agora. Beleza, manda um PDF aí. Vou mandar a Obrigado aí. aula e... Aula não, livro. Miriam, Eu só dou dica para vocês que trânsito de casa 6 e revolução de casa 6 é babado. Se tiver saúde para resolver, falta hora. Tem 2 anos que eu tô assim, tem tá pegando, viu? Enfim. Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Boa semana, Sil. Beijo, gente. Tati, Boa seja noite. bem-vinda. Joyce já é da Boa família. noite. Mônica, Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Obrigada. Até Né? amanhã. Obrigada. Muito prazer. A Bia Muito tivesse. obrigada. A Carla não falou, eu fiz o mapa da Carla, gente. Agora não fala mais nada. Ué, falou todos os dias. Depois que eu fiz o mapa, agora que ela para falar, tá calada. Pensativa, ela tá digerindo. Tá processando ainda. Oi, Célia. Bom Oi, descanso. você também. A Gente, cara muito tava obrigada. que tava falando. Enfim. Beijo. Tchau, Joyce. Tchau, Miriam. Obrigado, viu?